Perseguição aumenta após 10 anos de Extremistas fazem ataques em série na Talibã África. proíbe mulheres nas Cuba manda universidades. fechar igreja com 30 anos Líder de cristão história. morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando opressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Olá a todos, eu sou o Carlos, você está no canal Livros e E-Books, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Quando nós falamos em perseguição aos cristãos, nós lembramos logo daqueles primeiros mártires, dos espetáculos do Coliseu, coisas que aconteceram num passado longínquo. Mas como visto na introdução desse vídeo, essa é uma ameaça ainda atual e presente na vida de milhões de pessoas nos mais diversos países do mundo. Ou seja, essa perseguição sempre ocorreu, mesmo que raramente se fale dela nos livros de história. E um dos momentos em que ela ocorreu com mais violência foi no século XVII, no Japão, e esse é o pano de fundo para esse livro, Silêncio, do Shusaku Endo. Esse livro foi lançado em 1966, mas tornou-se mais popular há alguns anos, com o lançamento do filme do Martin Scorsese, baseado nele. E comigo também foi assim. Eu comecei a assistir o filme totalmente por acaso. Por algum motivo não terminei, acabei assistindo apenas cerca de uns 30 minutos e eu nem sabia que era baseado em um livro. Algum tempo depois, assistindo ao canal da Leila Cardoso, que infelizmente acabou, mas muita gente por aqui conhece, é que eu fiquei sabendo do livro e desde então ele estava na minha lista, aguardando a leitura, para que então eu pudesse terminar de ver o filme. E agora esse momento chegou e o livro acabou se tornando um daqueles que faz a gente se perguntar por que protelou tanto a leitura. Na época das grandes navegações, nos navios portugueses e espanhóis, era certa a presença de missionários católicos, especialmente jesuítas, que tinham como missão levar o cristianismo aos povos ditos pagãos. Nós sabemos bem disso por conta das nossas aulas de história. A presença jesuítica no Brasil e na América Espanhola foi muito ampla, e apesar de hoje ser vista com outros olhos, muito questionada pelos seus métodos, eu não vou entrar nesse mérito, é inegável que teve grande importância na formação da nossa identidade. Mas menos conhecido é o fato de que essas missões também aconteceram em vários outros locais do mundo, onde os portugueses chegaram, em especial nos países orientais, mas lá, ao contrário daqui, sem muito sucesso, exceto no Japão. Os missionários jesuítas não só foram muito bem acolhidos, como vários governantes locais se converteram e foram batizados, e o cristianismo prosperou tanto que estima-se que tenha chegado a cerca de 300 mil praticantes. É uma quantidade imensa de gente, levando-se em conta a população da época. Lembrando também que o Japão, nessa época, ainda era uma nação feudal, com uma população miserável, oprimida pelos governantes, que cobravam altos impostos, e pelos seus braços armados, os samurais. Inclusive, alguns historiadores acreditam que essa pobreza extrema foi um dos fatores que fizeram com que o cristianismo fosse tão bem aceito por lá, já que a fé católica traz um certo conforto, uma esperança de uma vida melhor após a morte. Mas seja por que motivo for, chegou um momento em que os governantes começaram a desconfiar de que por trás daquela pregação religiosa houvesse propósitos políticos de dominação e decidiram proibir o culto católico e também o contato com os portugueses, inicialmente expulsando os padres
mas depois passando a perseguir os que não foram embora, tanto estrangeiros quanto japoneses. E essa proibição durou mais de 200 anos, só terminou em 1873. E a perseguição aos cristãos foi extremamente violenta e cruel, com requintes de tortura, porque o objetivo não era a morte, mas que os cristãos renegassem publicamente a sua fé, né, a chamada apostasia. E como parte desse processo, havia o ritual do fumier, que eram placas com imagens sagradas, geralmente de Jesus ou de Nossa Senhora, e que deveriam ser pisadas e cuspidas pelos cristãos como uma prova pública de negar a fé. E caso a pessoa se recusasse, ela não era morta naquele momento, mas submetida a dias de tortura, inclusive com a presença de médicos para garantir que a pessoa demorasse o máximo possível para morrer e tivesse até o último momento para se arrepender e negar a fé. E curiosamente, foi justamente essa perseguição que permitiu que o cristianismo permanecesse vivo no Japão até hoje, porque as pessoas continuavam passando os ensinamentos cristãos às gerações seguintes de forma clandestina. E hoje o país ainda conta com várias comunidades cristãs, mesmo que seja uma parte ínfima da população, cerca de 1% apenas. O autor desse livro fazia parte dessa minoria católica e durante grande parte de sua vida ele sofreu preconceito por conta disso. Ele morou alguns anos na França e quando voltou para o Japão começou uma carreira literária de grande sucesso, recebeu diversos prêmios, tendo inclusive sido indicado ao Nobel de Literatura em 1994. O escritor sempre teve saúde frágil, faleceu em 1996 de complicações decorrentes de hepatite. E essa questão do preconceito, do não pertencimento, de situações que afastam a pessoa do convívio social, acabaram se tornando um ingrediente bem presente em toda a obra do autor. Silêncio é o seu livro mais conhecido, foi baseado em fatos e personagens reais. A história começa em 1630, quando 3 jovens padres jesuítas portugueses recebem a notícia de que o padre Ferreira, que havia sido seu professor no seminário, e por quem eles tinham um grande respeito, porque era um exemplo de fé, uma fé forte, robusta, receberam a notícia que ele havia apostatado, estaria vivo, casado e vivendo como japonês nas proximidades de Nagasaki. Os padres não acreditam nisso, acabam convencendo seus superiores a permitir que sigam para o Japão para procurar o padre Ferreira. E eles seguem na viagem longa, cansativa, cheia de riscos, como eram as viagens marítimas naquela época, mas animados pela fé e pela crença de que eles estariam seguindo o exemplo de tantos outros missionários anteriores que levaram os ensinamentos de Jesus a terras distantes. Mas chegando na Índia, um deles adoece e apenas os outros 2, o Sebastião Rodrigues e o Rodrigo Garp, que efetivamente seguirão viagem numa embarcação chinesa, guiados por um japonês que havia fugido e agora estava retornando ao Japão. E esse camarada, o Kishijiro, é uma figura bem estranha, muito covarde, vive alcoolizado, e ele tem algumas atitudes que despertam a desconfiança dos padres e que fazem com que eles não confiem no Kishijiro. Finalmente, em território japonês, o que os padres encontrarão é bem diferente do que imaginaram. Eles são recebidos por um grupo de aldeões, mas precisam se manter escondidos em uma cabana afastada da aldeia. E só poderiam ter contato com pouquíssimas pessoas selecionadas, porque mesmo a aldeia sendo católica, havia recompensas do governo para quem denunciasse um cristão. E para aquelas pessoas que viviam em condição de miséria quase absoluta, uma recompensa era quase uma garantia de que não passariam fome. Então havia sempre aquele clima de desconfiança muito grande, até mesmo entre os aldeões. E assim os padres começam a presenciar tudo aquilo de que eles haviam ouvido falar,
a perseguição, as torturas, cristãos que não negaram a fé, mesmo sendo mortos de maneiras bastante brutais. É uma realidade bem pior do que eles imaginavam encontrar e não demora para questionarem como aquelas pessoas podem viver naquela situação e ainda assim perseverarem na fé cristã. Os dois acabam se separando para ter uma chance maior de sobreviver e de encontrar o Padre Ferreira. Eu não vou contar se eles voltaram a se reunir ou se encontraram o padre, né? Claro, para isso vocês terão que ler. O livro é dividido em duas partes. A primeira são cartas escritas pelo Padre Rodrigues, que ele escreve na esperança de que cheguem a seus superiores em Portugal. E nessas cartas ele narra tudo o que ele presencia, as dificuldades que estão enfrentando, e principalmente os sentimentos e os questionamentos que ele faz sobre a situação dos cristãos japoneses e por que Deus não faz nada a respeito diante de tantas atrocidades. Na segunda parte, o ponto de vista passa a ser em terceira pessoa, e aí nós já não temos tantas impressões pessoais dos personagens sobre os locais e os acontecimentos. Aliás, esse, no geral, é um livro que não tem muitas descrições, né? O narrador se atém apenas ao que nós precisamos saber sobre o que o Padre Rodrigues está passando. E em vários momentos é feito um paralelo dos sofrimentos do padre com os sofrimentos de Jesus no seu martírio. E isso serve de consolo para o Padre Rodrigues. Ele está sempre tendo, de uma forma ou de outra, uma visão do rosto de Cristo, e ele faz, então, esse paralelo em diversos momentos. E apesar do tema e de ter como personagem principal um padre, Silêncio é um livro que funciona muito bem para quem não é católico, ou mesmo para quem não professa nenhuma religião. Há também quem questione essas situações a que os padres são submetidos, né, alegando que nessa mesma época, na Europa, a igreja fazia o mesmo com os hereges. Mas isso não importa aqui, né? O que importa é que qualquer pessoa pode tirar desse livro várias lições e reflexões sobre o que é e como é realmente acreditar em algo que você não pode ver, mas que está enraizado no seu coração, que faz todo sentido para você, e como essa crença pode impulsionar o ser humano a limites inacreditáveis. Não é um livro que traz respostas para questionamentos religiosos, mas ele provoca, sim, um mergulho nas nossas próprias crenças e que leva a gente a pensar sobre qual caminho nós escolheríamos, né, caso estivéssemos nessa situação, né, no lugar daqueles padres ou japoneses cristãos. Será que nós manteríamos a nossa postura? E apesar de ter uma escrita fácil e envolvente, é também um livro bem introspectivo, né? Tem muitos momentos difíceis e angustiantes, em que às vezes é necessário uma pausa. É um livro que impressiona pelo sofrimento e pela solidão que ele passa dos personagens. Inclusive, o silêncio do título pode ser entendido aí de diversas formas, né? Além desse aparente descaso de Deus para com seus seguidores e defensores, pode se referir também à necessidade desses cristãos se calarem diante da possibilidade da perseguição e da morte, ou como também que seja justamente no silêncio que nós conseguimos ouvir mais claramente a voz de Deus. Então, muito interessante também são os diálogos travados entre o Padre Rodrigues e o oficial japonês responsável pelas prisões, né, o Inoue. E nesses diálogos é traçado um paralelo entre o budismo e o cristianismo, né, entre a realidade do Japão e da Europa, das motivações e formas diferentes de cada um exercer a religião. Talvez, no fundo, o cristianismo que aqueles japoneses dizem praticar e acreditar não seja o mesmo cristianismo que os padres acreditam que eles praticam, né? O Japão é colocado como um pântano onde nenhuma planta estrangeira poderia fincar raízes porque elas apodreceriam. Então, por fim, mesmo não sendo exatamente um romance histórico,
ainda traz muitos esclarecimentos e conhecimentos sobre a história, tanto do Japão quanto do catolicismo, em especial sobre esse tema do qual nunca ou muito pouco nós ouvimos falar. Querendo ou não, essa cristianização do Japão deixou marcas profundas no país, inclusive com várias palavras japonesas tendo origem no português, como ingerese, inglês, orandês, holandês, kirisito, Cristo, bírido, vidro, caramelo, caramelo, chabon, sabão, churrasco, churrasco e muitas outras. Né? Silêncio é um dos livros favoritos do cineasta Martin Scorsese, inclusive o prefácio dessa edição é dele, e há muitos anos ele já vinha acalentando a ideia de fazer uma adaptação, que saiu em 2016. Mas existe também uma outra versão japonesa, de 1971, em que o próprio autor do livro colaborou no roteiro, e é interessante, né, ver esses dois olhares, o olhar oriental e o ocidental sobre a mesma história. A versão japonesa é mais crua, é mais suja, né, talvez mais imparcial, enquanto a do Scorsese, ele também é católico, já traz um olhar mais ocidental e pessoal. De qualquer forma, é um filme deslumbrante visualmente, né, com cenas que reforçam o clima pesado da história. Um outro ponto forte é que ele não tem trilha sonora, a gente ouve apenas os sons da natureza ou dos diálogos, com várias cenas reforçando o próprio silêncio. As atuações também são excelentes, os dois atores principais, né, o Andrew Garfield e o Liam Neeson, que aparece bem pouco, estão ótimos, mas os atores japoneses, especialmente os dois que encarnam o Kishijiro e o Samurai Inoue, são de tirar o chapéu, realmente excepcionais. É um filme lento, longo, ele tem 3 horas de duração, tem algumas cenas difíceis, mas também nada muito explícito, exceto talvez uma cena de decapitação que impacta mais por ser totalmente inesperada do que pela cena em si. Então, dá para assistir numa boa. E apesar de uma pequena alteração no final, é uma adaptação bem fiel e que vale muito a pena assistir. Resumindo, Silêncio é um livro muito interessante, do qual gostei imensamente. Infelizmente, no momento, não existe edição dele à venda, mas dá para encontrar facilmente em sebos ou na estante virtual. De qualquer forma, na caixa de descrição eu deixo o link para a compra de outras obras do autor pela Amazon. Se você fizer a compra de qualquer produto utilizando esse link, eu recebo uma pequena comissão que é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Se você conhece essa obra ou viu o filme, me conta como foi a sua experiência, se você gostou, se não gostou, deixe sua opinião aí nos comentários. Se você está conhecendo o canal por esse vídeo e gosta de conteúdo literário, eu te convido a conhecer o conteúdo já publicado, a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não deixe também de dar sua curtida e de convidar outras pessoas interessadas a embarcar conosco nessa aventura no mundo dos livros. Eu volto em breve com mais um vídeo, um grande abraço e até lá!